Vamos começar então, gente? Eu tenho o Yuri Pita para a gente falar junto sobre Simone Tebet. É hora de bastidor. Vamos lá? Yuri, fica comigo, porque eu sei que você também andou conversando com o pessoal. Estou tentando puxar aqui, calma, gente, da campanha da Tebet, do Lula. Hoje de manhã eu falei ali com 5 coordenadores da campanha do ex-presidente. O que eles estavam pretendendo, Yuri, e aí você me fala se a sua apuração vai de encontro com a minha, era que fosse uma fotografia dada logo hoje, né? Tão com pressa. Foi uma segunda-feira, como a gente acompanhou aqui ontem, um pouco morna para o ex-presidente Lula. Quando a gente chegou lá no escritório político, para vocês entenderem, né? Havia ainda um entusiasmo com o Rodrigo Garcia, com a possibilidade dele manifestar apoio ao ex-presidente Lula. Enfim, nada do que estava, ou quase nada do que estava sendo planejado aconteceu. Houve ali uma sinalização importante com os frades franciscanos para a religião, que é um ponto de preocupação para eles ainda nesse momento, mas a avaliação interna é de que Bolsonaro conseguiu marcar mais gols. Então, logo avaliaram isso, marcaram a reunião de hoje dos governadores e já cravaram que a Simone Tebet acenaria para Lula nesta quarta-feira. O que aconteceu? Houve um almoço mais cedo na casa da ex-prefeita Marta Suplicy, com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também do vice Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo. Segundo informações que eu estou recebendo aqui, Yuri, da Gleisi Hoffmann, lá no hotel onde ela vai se encontrar com os governadores, a Simone já sinalizou apoio naquele momento para o ex-presidente Lula. Mas é claro que é dado um tempo para que eles dois conversem e que Lula também receba o material de campanha da Simone Tebet e os pontos que ela deseja ver incorporados no programa de governo do ex-presidente. Mas o apoio em si, segundo a Gleisi Hoffmann deu a entender em entrevista agora há pouco, já foi dado nesse almoço fechado. A Simone vai dar uma coletiva daqui a pouco às 4 horas, que nós vamos acompanhar aqui. E a fotografia da Simone com o ex-presidente Lula está marcada para amanhã. Yuri Pita, você até me falava, né? 2 dias de notícia, né? O pessoal está sabendo dividir bem para estar no noticiário a todo instante. Para fechar, Yuri, aí você pega... Na campanha já estão contando com a participação efetiva da Simone, porque o apoio do Ciro, como a gente viu ali, foi bem protocolar. Então esperam que a Simone, né, faça de fato um apoio prático. E o que é esse apoio prático? Trabalhar na campanha para atrair o voto de centro, o voto mais conservador. Onde é que a campanha acha que ficou, que deixou a desejar um pouco e a Simone pode entrar? Com o agronegócio lá no Centro-Oeste, região dela, né? Região onde a Simone que é o berço eleitoral da Simone Tebet, onde ela tem entrada e pode ajudar, junto com o Geraldo Alckmin, que já fazia esse papel. Yuri, com você agora. Vamos lá, Tainá. Boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no 360. Vamos por partes. Primeiro de tudo, a primeira grande sinalização, a sinalização pública, veio com a foto de Simone Tebet segurando o seu programa de governo ao lado do candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin. E faz todo sentido pelo seguinte aspecto. Geraldo Alckmin é uma pessoa que saiu do mesmo campo político de oposição ao PT pela centro-direita, pelo PSDB. Simone Tebet sempre militou no MDB, do qual o seu pai, Rames Tebet, fazia parte, e faz agora esse movimento de sair dessa centro-direita em direção ao candidato do PT, em oposição principalmente a Jair Bolsonaro e ao que consideram riscos ao funcionamento institucional do país. Por isso primeiro veio a público essa foto de Simone com Geraldo Alckmin e Geraldo Alckmin recebendo o programa de governo de Simone Tebet. Depois soubemos que esse almoço incluía várias outras pessoas, como você disse, e que a anfitriã, também é importante lembrar, quem é Marta Suplicy? Marta Suplicy começou a sua carreira política como deputada federal do PT, foi candidata a governadora, foi prefeita de São Paulo pelo PT, sempre teve muita proximidade com o ex-presidente Lula, defendeu que Lula fosse o candidato do PT em 2014 e não Dilma Rousseff, com isso enfrentou ali um rompimento bastante forte dentro do seu partido e depois ela inclusive saiu do PT ainda durante o governo Dilma e foi para onde? O MDB,
de Simone Tebet. E onde Marta Suplicy atua atualmente? Na secretaria, atua atualmente, ficou ruim, desculpa, gente. Onde ela trabalha, qual o cargo que ela ocupa hoje em dia? Secretária de Relações Internacionais, do governo de Ricardo Nunes, do MDB, aqui em São Paulo, capital, onde Simone Tebet teve uma votação bastante expressiva, de mais de 1 milhão de votos, ou seja, tem toda essa costura é feita para que esse movimento de Simone Tebet seja um movimento de se aproximar do eleitorado do centro, seja por propostas, principalmente na área de educação, que foi um tema que a própria Simone Tebet, durante a campanha, colocou como prioridade, a questão da primeira infância, a questão dos jovens do ensino médio. Então, a expectativa é que essas sejam algumas das propostas que ela defenda a inclusão dentro do programa de governo de Lula, até por haver uma razoável convergência, mais do que nas questões macroeconômicas. Claro que isso também é importante para o eleitorado de Simone Tebet dos grandes centros urbanos, aqueles que não votaram nem em Lula nem em Bolsonaro no primeiro turno. E aí, de novo, recorro ao exemplo da capital paulista, porque o peso pelo volume de eleitores que existem aqui na cidade de São Paulo e, com isso, tentar convencer com esse público formador de opinião que não quis aquilo que foi chamado, não quis dar aquilo que foi chamado de cheque em branco ao PT no primeiro turno, mas que no segundo turno, diante das alternativas entre Lula e Bolsonaro, poderia preferir Lula pela maior rejeição a Bolsonaro. Só para fechar aqui, arrematar com as informações importantíssimas que o Yuri trouxe, até dando um contexto maior do porquê esse almoço acontece na casa da Marta Suplicy e quem participa. Eu falei da Gleisi Hoffmann e eu trago agora a fala dela que demonstra essa disposição e dá essa indicação, Yuri, de que nesse momento o ex-presidente Lula está disposto a tudo e qualquer coisa para garantir todo e qualquer apoio necessário que possa levá-lo a se tornar o vencedor neste segundo turno. Como ele precisa ainda trabalhar muito a sua base de eleitores ao centro e convencer esses eleitores, Simone Tebet, na visão do PT, chega em bom momento. E na fala, Gleisi Hoffmann, ao confirmar esse encontro, diz que foi um encontro ótimo, com uma troca de desafios da campanha. Diz que ela, Simone Tebet, apresentou um rol de projetos que ela gostaria de ser incorporado ao nosso programa na defesa que ela faz de políticas públicas. Falaram também sobre a defesa da democracia. Ainda tem propostas, segundo a Gleisi Hoffmann, focadas em educação, saúde e, claro, relacionadas à questão da mulher, né? E aí eu imagino que entre também a valorização da mulher. O Lula tem falado bastante sobre emprego, sobre... A violência contra a mulher também se tornou um dos assuntos-chave nessa campanha, deve estar dentro desse rol. Né, a participação das mulheres na política. E a participação, que ele não se comprometeu, né, ainda, o Yuri, dos ministérios, de equilibrar os ministérios em gêneros. Houve esse questionamento no primeiro debate da campanha do primeiro turno a Lula, e ele evitou se comprometer com a paridade de ministério meio a meio, como Simone Tebet defendeu ao longo de toda a sua campanha. Talvez não saia um compromisso nesse sentido, mas saia, assim, algo que espraie uma maior participação das mulheres, não só como ministras, mas também em outros níveis, como segundo escalão também, para fazer com que haja mais mulheres num eventual gabinete ministerial de Lula. Perfeito. É sobre esse assunto mesmo, Yuri, porque depois a Gleisi fala que a questão da mulher do qual a Simone fala é não só na participação de espaços públicos, ou seja, inclui essa questão da maior participação feminina nos espaços públicos, como também questão de direitos. Um pouco abrangente, a gente vai entender daqui a pouco, conforme as informações forem chegando, mas... já tem aqui também a informação de que os dois deverão posar para uma foto oficial dessa aliança e dar uma entrevista, como a gente falou na abertura, amanhã, depois da agenda do ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Amanhã também, gente, vale lembrar que o ex-presidente vai receber senadores do PSD de Gilberto Kassab, que ontem decidiu liberar os diretórios para escolherem quem querem votar, ou seja,
cada um vota em quem quiser, em Lula ou em Bolsonaro, segundo consulta aos diretórios feitas pelo presidente Gilberto Kassab. Já a gente vai... Deixa eu só me corrigir uma coisinha só que eu acabei na hora de fazer, eu acabei falando uma informação equivocada. Eu falei, Simone Tebet, 1 milhão de votos, na verdade foram 558 mil, meio milhão de votos, na verdade, que ela teve na cidade de São Paulo. Aí, se extrapolar para o estado de São Paulo, aí sim tem um crescimento maior, mas aqui na capital foram, para pegar o número certo, 558.748 votos, que dá 8,11%, bem acima do que ela teve, o dobro do que ela teve na proporção do resultado nacional. Lembrando, aqui na capital... Isso São Paulo, Yuri. Isso cidade de São Paulo. Tá. Lula teve mais de 3 milhões de votos, com 47,54% dos votos. Jair Bolsonaro teve 2 milhões e 618 mil votos, 38%, arredondando, 37,99%, e Simone em terceiro com 8,11%, quase o dobro do que teve, um pouco menos do que o dobro do que teve Ciro Gomes com 4,32%. Ou seja, ela pode ajudar, então, em São Paulo, onde ela teve uma boa votação, né, no sudeste do país, onde a campanha do ex-presidente vê maior dificuldade, e no centro-oeste, onde Lula nem esteve na campanha. Quer dizer, para não dizer que não teve, né, hoje eu falando com a fonte, Yuri, a fonte me disse, não, ele foi ao Distrito Federal. Aí eu falei, gente... Mas assim, né? Ele foi a Brasília, né? Para fazer uma agenda protocolar. Não conta. Aí, né? vale a gente quer vê-lo ali. Cadê o agro? Cadê? Mandaram o Alckmin, tudo bem, foi um interlocutor. Pois é, mas Geraldo Alckmin foi até Goiás e Rondônia, que já é região norte, mas vizinho ali de Mato Grosso. E ele tinha uma agenda que foi cancelada. Me lembra aí, Yuri, você que é bom disso também? Mato Grosso. Chegou a ser cancelada, estava prevista, não aconteceu. Vamos ver com a Simone Tebet se eles vão intensificar a agenda nessa região e com esse setor.